Aleluia! Mais uma manhã que estamos aqui nesse precioso encontro. Eu estava com muitas expectativas para te encontrar nessa sexta-feira. Se você é novo aqui, toda sexta-feira nós temos encontro marcado e é uma honra servir aqui à mesa, esse banquete que o Senhor preparou para nós. Eu sou a pastora Moana e para mim é uma honra servir. E hoje o tema do nosso devocional é: quando os meus planos se frustram. Meu Deus do céu, esse tema é tão atual para mim. É tão atual que não fique apavorado se eu começar a chorar, se não conseguir dar continuidade à live. Deixa Deus mover como Ele quiser mover, porque o Senhor me falou, enquanto eu preparava essa palavra, que hoje seria um dia de cura. Que hoje seria um dia de cura, começar por mim, e eu sei que também por começar por você. Então, quem sabe hoje o Senhor Ele pode te curar. Quem sabe hoje o Senhor pode te alinhar. É do caráter de Deus e da vontade do Senhor que Ele te cure, que Ele te alinhe, que Ele passe um bálsamo no seu coração, trazendo leveza nesse processo, nessa jornada. Eu sei, mulheres, que viver planos frustrados não é fácil, né? Não é fácil. O significado de planos, segundo o dicionário, diz assim, ó: organizar metas e estratégias para alcançar algo com início, com meio e com fim. Anota aí. O que significa planos? Planos é organizar metas e estratégias para alcançar algo, ou chegar em algum lugar, ou fazer algo. É um plano. Se você faz planos, é porque você quer viver aquilo, não é verdade? É porque você quer se preparar para viver aquilo. Então, por isso, nós fazemos o quê? Planos. Nós fazemos planos de carreira, nós fazemos planos de ministério, nós fazemos planos para os nossos sonhos, fazemos planos de viagens, fazemos planos até do dia seguinte, não é verdade? Por exemplo, eu que sou a rainha da rotina, faço os planos do dia anterior para o outro dia, já faço o plano, e às vezes até a semana inteira já tem planos. Por quê? Porque nós somos seres humanos que necessitamos ter algo em nossas mãos. Isso se chama o quê? Planos. A Bíblia diz em Provérbios 16:1 o seguinte: o coração do homem pode fazer planos. Tá dizendo que pode, tá bom? O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, eu posso fazer planos. Você pode fazer planos. Nós podemos fazer planos, mas somente o Senhor pode concretizá-los. Somente o Senhor pode dizer sim ou não. Somente o Senhor pode realizá-los. Então não é errado você fazer planos. O que é errado é você acreditar que aqueles planos são perfeitos, que Deus não pode mover, que Deus não pode fazer da forma dele. E isso sim é que você não pode entrar nesse lugar. E eu sei que muitas vezes, quando os nossos planos eles são frustrados, não é fácil lidar com os planos frustrados. Eu sei que nós sofremos, nós nos frustramos, nós sentimos vergonhas, nós somos o quê? Esmagadas, e entramos num lugar de muitas vezes vitimismo e amargura. Tudo porque um plano nosso, ele foi frustrado. E aí nós entramos no lugar de quê? Se Deus ele me ama, por que Ele frustrou os meus sonhos? Se Deus sabe que isso iria me fazer tão feliz, por que Ele frustrou os meus sonhos? Se Deus quer tanto o meu bem, por que Ele frustrou os meus planos? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Seja bem sincera. Você já fez essa pergunta? Por que o Senhor frustrou os meus planos? Por que o Senhor não fez?
E aí é que entra uma grande problemática. Ao invés de nós duvidarmos dos nossos planos, nós duvidamos do caráter e da soberania de Deus. Nós duvidamos que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Nós duvidamos e colocamos em xeque a integridade e a soberania de um Deus que já viu todos os nossos dias, mulheres. Nós duvidamos de Deus. Nós então questionamos o quê? Questionamos o seu amor? Nós então questionamos o quê? Questionamos a vontade de Deus quando o quê? Os nossos resultados não são esperados. E eu sei que não é fácil. Oh, Jesus. Deixa o Senhor te abraçar esta manhã. Esta manhã vai ser uma manhã de cura. Deixa o Senhor te abraçar. Deixa o Senhor te tocar esta manhã. Porque eu sei, minha irmã, eu sei que não é fácil ver todos os seus planos que você fez tabela por tabela, início, meio e fim, ser simplesmente o quê? Amassado e jogado fora. Eu sei que é muito difícil. Então, nós recebemos promessas do Senhor. Você tem uma promessa de Deus? Eu tenho promessas específicas de Deus. Coisas feitas para mim, para a minha casa, para a minha família. E elas, quando são liberadas por Deus, eu as chamo de prenúncios. É um prenúncio que Deus nos libera. Só que quando Deus nos entrega esse prenúncio, o que é que nós fazemos? Nós fazemos planos e idealizamos formatos, idealizamos tempo, idealizamos com a nossa mente todo o caminho até lá. É ou não é? A gente é desse jeito mesmo. A gente idealiza todo o caminho até a chegada final, não é verdade? Idealizamos como vai ser, com quem vai ser, até o lugar, a hora, o tempo. Mas nós esquecemos de uma coisa, de uma peça fundamental nesses planos. Que Deus não libera o tempo. Que Deus não fala do processo. E que Deus, Ele muitas vezes vai revelar no meio da jornada. E muitas vezes, aquilo que Deus vai fazer no meio desses processos, no meio da jornada, é diferente daquilo que você já planejou. Você está entendendo? Lá em Salmos 139, 16. Abre sua Bíblia se você tiver com ela. Se não tiver, anota aí, eu vou ler para ti. Diz assim, ó. Salmos 139, versículo 16. Ah, Jesus, Jesus. Olha isso, olha isso. Teus olhos viram o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Eu vou ler de novo, porque você precisa deixar que essa verdade entre dentro do seu coração. Essa verdade precisa ser fincada dentro do seu coração. E diz assim, ó. Os teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Eu vou ler de novo. Todos os teus olhos viam meu embrião. Você tem noção que os olhos do Senhor te via um embrião ainda? E no livro do Senhor, que está dizendo que o Senhor tem um livro e que todos os dias, todos os nossos dias estão o quê? Registrados, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse.
Isso é uma chave poderosa que vai trazer respostas para todas as tuas perguntas quando os teus planos são frustrados. Quando os teus planos são frustrados, os meus e os seus são frustrados, acredite, é porque está diferente daquilo que já está escrito lá na eternidade, daquilo que já está prefixado quando ainda éramos um embrião. Você está entendendo? O Senhor nos criou e conosco Ele criou todos os nossos dias, Ele criou todos os nossos planos, Ele criou todos os seus planos para colocar em nós. Então, quando os nossos planos são frustrados, acredite, é porque Deus tem algo precioso já predeterminado para a sua vida. Você precisa acreditar nisso. E hoje eu trouxe para você o propósito de Deus quando frustra o plano, nosso plano. Deus, ele tem um propósito, sabia? Quando frustra os nossos planos, Deus tem um propósito quando frustra os nossos planos. E a primeira chave é: quando os meus planos são frustrados, é Deus me conduzindo para os planos perfeitos dele. Aleluia! Aleluia! Eu preciso que você entenda hoje e anote essa chave. Deus não tem compromisso para cumprir os teus planos. Deus tem compromisso para cumprir os planos dele na sua vida. E a Bíblia diz que os planos dele não podem ser frustrados. Os nossos podem. Os nossos podem ser frustrados, mas o do Senhor não podem ser frustrados. Então, se os teus planos estão frustrados, eu coloco numa balança e eu venho aqui para te dizer que talvez não eram os planos do Senhor. Sabe por que eu disse talvez? Porque muitas vezes pode até ser o plano do Senhor, mas não é o tempo. Mas não é o tempo, mas não é o formato. Mas não é com aquelas pessoas, mas não é naquele ambiente, mas não é naquela hora. E isso dói, porque a gente arquiteta o formato, as pessoas, o ambiente, o tempo, e simplesmente as coisas não se movem, porque não era o plano perfeito, a hora perfeita, o lugar perfeito, as pessoas perfeitas. Então Deus faz o quê? Deus vai e te frustra os nossos planos. Sabe quando isso acontece? A primeira chave é Ele nos conduzindo para o seu plano perfeito. Em Lucas 1, 26 a 38, eu vou introduzir para você. Mas a Bíblia diz o seguinte, em Lucas 1, 26 ao 38. Conta-se a história da menina Maria. Maria, sim, a mãe de Jesus. A Bíblia diz assim, não, eu vou ler para você que é muito rico isso aqui. Eu vou ler para você, segura aí. Passados 6 meses, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma localidade da Galileia, a uma virgem que se chamava Maria, que estava o quê? Prometida em casamento. Grifa aí. Ela estava o quê? Prometida em casamento. Maria ia casar em breve. A um homem chamado o quê? José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu-lhe e lhe disse: eu te saúdo, mulher favorecida. O Senhor está contigo. Confusa e perturbada, grifa aí, confusa e perturbada. Maria pergunta a si própria o que queria o anjo dizer com aquelas palavras. E o anjo diz assim, não tenha medo, Maria, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávida e terá um menino, a quem chamarás de Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono do seu antepassado, o rei Davi. Governará sobre a descendência de Jacó para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo: mas como eu posso ter um filho se eu ainda sou virgem?
E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo cobrirá-te como uma sombra. Por isso, o menino que de ti vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Versículo 38 diz assim, ó. E Maria respondeu. Olha a resposta de uma menina. Olha a resposta de uma menina. Dependo só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que dissestes. Oh, aleluia! Você sabe que Maria, ela estava planejando se casar. Você sabe que Maria era uma moça virgem e que com certeza estava com todo o seu projeto de casamento, seu vestido, estava com todos os convidados já. A história da Bíblia conta que naquela época, quando alguém casava, era uma semana de festa. Então já estava tudo programadozinho, tudo agendadozinho. E de repente, chega Deus e muda tudo. Já aconteceu isso com você? De repente você está com tudo pronto. E aquilo que você está pronto é lícito, é algo lícito. Não é algo ruim, é algo bom. É um plano bom, é um plano muito legal. É um plano lícito. E de repente vem Deus e muda tudo num sopro, e muda tudo num minuto. Foi assim que aconteceu com Maria. O anjo chega e diz assim, ó, Maria, I'm sorry, mas não vai dar não, ó. Não vai dar não pra você ir pra sua festa de casamento que você planejou. Não vai dar não pra você se vestir de noiva bem linda e os seus convidados tirarem uma selfie e te marcar lá no Instagram e dizer Maria casou. Não vai dar, Maria, não vai dar. Você tem um plano de Deus e Deus quer colocar o plano dele na sua vida em prática. Ei, quando isso acontece com nós, que a gente escuta o não vai dar de Deus agora, é porque Deus está nos alinhando para o seu plano perfeito. Por mais que o plano que você tenha feito, como Maria, ela fez um plano perfeito de casamento. Ela fez um plano lícito, um plano lindo. Mas Deus tem um plano muito maior, muito melhor, muito mais alto, que vai muito além de tudo aquilo que eu possa planejar. Você tá entendendo? E aí você entra no lugar de entender que por mais que os nossos planos sejam incríveis, os planos de Deus são bem melhores. Os planos de Deus são eternos. Você está entendendo então qual é a nossa resposta quando Deus vem e muda todos os nossos planos? Eu preciso que você entenda que quando Deus muda os nossos planos, é porque Ele está o quê? Nos conduzindo para os seus planos perfeitos. A nossa resposta deve ser como de Maria, que mesmo que eu pedi para você grifar, confusa e perturbada. É sim. Muitas vezes quando Deus chega e muda nossos planos que estavam ali certinho, sendo cumprido passo a passo, a gente tinha uma palavra, a gente tem a perspectiva naquele sonho, a gente se preparou a vida inteira para ele. De repente, Deus vem e muda, nós ficamos confusas e perturbadas, como Maria ficou. A Bíblia é bem clara quando diz: Maria confusa e perturbada perguntou ao anjo como isso iria acontecer. E o anjo simplesmente diz: não tenha medo. E é isso que eu quero te dizer. É isso que eu quero te dizer. Não tenha medo. Quando Deus mudar os teus planos, quando Deus frustrar os teus sonhos, é Ele te conduzindo para o plano perfeito dele. Não tenha medo. Porque se você deixar o medo entrar, porque o formato de Deus com os seus planos não for o mesmo que o seu, se você deixar o medo entrar no seu coração, o medo ele vai te paralisar. O medo ele vai te manter num cárcere. O medo vai te aprisionar e você simplesmente não vai conseguir sair desse lugar e vai se frustrar a tal ponto que não vai conseguir nem mais planejar nada e nem viver os planos de Deus.
Aí o anjo diz: Maria, não tenha medo, Deus fará todas as coisas. Eu quero te dizer algo. Quando Deus vem, pega os teus planos, amassa e coloca de lado. Ele vem com a folha completa do livro que já está escrito. Oh, aleluia! Ele vem com a folha completa do livro que já está escrito. E ele coloca em prática. Você tá entendendo? Deus não é pego de surpresa quando os teus planos são frustrados. Deus não está sendo pego de surpresa. Não é uma surpresa para Deus, é uma surpresa para você, como foi para Maria. É uma surpresa. Como assim? Eu tinha idealizado meu casamento, eu tinha idealizado tudo, eu tinha idealizado todos esses planos, eu tinha idealizado minha vida inteira, eu tinha idealizado os meus dias seguintes, e simplesmente Deus vem, amassa tudo e bota de escanteio. Como assim? Deus tem um plano perfeito e está te conduzindo para este plano perfeito. E eu estou aqui para te dizer: dói. Dói. Você acha que foi fácil para Maria renunciar ao sonho de menina dela, que era casar? Você acha que foi fácil para Maria dizer sim aos planos de Deus quando ela podia ser simplesmente apedrejada, porque ela ia aparecer grávida sem ser casada? Então ela ia poder o quê? Ser apedrejada até a morte. Você acha que foi fácil para Maria estar colocando em jogo o seu casamento, seu relacionamento com José? Não foi fácil. Mas simplesmente ela olha pro anjo e dá uma resposta assertiva, e é essa resposta que nós devemos dar no dia que Deus frustra os nossos planos. Ela diz assim, ó: eu dependo só do Senhor. Quando ela diz isso, minha irmã, ela está nos ensinando que nós não podemos depender dos nossos planos, dos nossos jeitos, dos nossos meios, dos nossos formatos, das nossas tabelas, dos nossos planejamentos, das nossas metas. Eu não dependo nada disso. Eu não dependo daquilo que eu idealizei e sonhei até aqui. Eu dependo só do Senhor. Eu dependo só do Senhor. Você tá entendendo? Aí ela continua: que aconteça comigo tudo o que dissestes. Ou seja, que aconteça comigo tudo que o Senhor planejou. Que aconteça comigo tudo que já está escrito. Ei! Quando você faz essa oração de renúncia e de entrega, acredite, esse é o ápice da confiança. Ali você está declarando que confia nos planos perfeitos do Senhor, ainda que não seja o plano perfeito que você tinha idealizado. Você está entendendo? Maria que disse: eu tinha idealizado casar, virgem, ter uma festa de casamento, ter uma vida tranquila, normal. De repente, eu vou aparecer grávida. E sabe o que acontece? Quando os planos são de Deus, não existe confusão. Quando os planos são de Deus na sua vida, não existe confusão. Sabe o que acontece? O próprio Deus, o próprio anjo vai até José e diz a José o seguinte: sou eu, é Deus que mudou tudo, é Deus que fez tudo, sou Deus que movo, sou Deus que faço como eu quero. O anjo veio até José e disse: ei, o que Maria carrega vem do céu, é o plano perfeito do céu. Você tá entendendo? Não existe confusão. Não existe confusão, por mais que esteja confuso na sua cabeça, porque Deus veio e te pegou de surpresa e mudou tudo. Não existe confusão no ambiente, não existe confusão aqui dentro, não existe confusão com o seu esposo, não existe confusão quando o plano é perfeito de Deus. Deus mesmo se responsabiliza para trazer a paz que excede todo entendimento. A sua resposta tem que ser: Senhor. Como a de Maria: Senhor, eu dependo só do Senhor, faça comigo tudo o que o Senhor planejou. Aleluia! Segunda chave diz assim, ó: quando uma porta se fecha, é Deus alinhando para a porta certa. Quando Deus ele fecha aquela porta que você almejou, que você idealizou,
É Deus te alinhando para a porta certa. Eu preciso que você entenda algo aqui comigo. Quando uma porta ela se fecha, minha irmã, meu irmão, quando a porta ela se fecha, acredite, não é o diabo fechando, não. Sabe por quê? Porque o diabo, minha filha, o diabo ele é como um cão encolerado, guiado por Deus. Você tá entendendo? Até mesmo aquilo que o diabo planeja, Deus vê propósito. Você tá entendendo? Deus vê propósito em tudo. Então eu preciso que você entenda algo. Quando uma porta se fecha, não é o diabo, porque o diabo não tem autoridade para fechar a porta que Deus abre. E quando Deus abre uma porta, acredite, homem nenhum, nem diabo nenhum pode fechar. O que precisa acontecer, minha irmã, sabe o que precisa acontecer? É você estar alinhada com os planos de Deus. Deus está te alinhando quando está frustrando esse seu plano aí. Deus está te alinhando. Lembra quando Deus chegou para Jonas e mandou Jonas ir para Nínive? Simplesmente Jonas sai do plano de Deus. Jonas vai para o seu próprio plano. E o que é que acontece? Acontece uma grande tempestade, a tal ponto de chacoalhar o barco que Jonas estava, a tal ponto que os marinheiros experientes estavam desesperados, e tudo porque havia alguém ali fugindo do plano perfeito de Deus. Você tá entendendo? Aí o que é que Deus faz? Deus vai te alinhar, mesmo que seja necessário vir o quê? Tempestades sobre a sua vida. Ele vai te alinhar para que você não fuja do plano perfeito dele. Nós que dependemos do Senhor, minha irmã, nós que dependemos do Senhor e vivemos uma vida direcionada por Deus, nós temos que estar alinhadas com Ele. Talvez você olhe para o ímpio e diga, mas o ímpio prospera, o ímpio faz seus sonhos, seus planos o ano inteiro e nenhum deles são frustrados, minha irmã. Não inveje o ímpio, porque o ímpio já vive dias maus aqui dentro. Não importa se as coisas do lado de fora estão perfeitas, bem planejadas, mas quando você não tem um destino, você não tem a paz que excede todo entendimento aqui do lado de dentro. Você tá entendendo? Então, minha irmã, se entregue na dependência de que Deus ele está te alinhando. O que acontece? Jonas está ali fugindo. Deus envia uma grande tempestade a tal ponto de os outros marinheiros falarem para Jonas pular fora do barco deles, senão eles iam morrer, eles iam afundar. Quando Jonas pula fora, o barco fica na perfeita paz. Talvez você está vivendo essa tempestade e está colocando pessoas para viver essa tempestade junto com você, porque você está fugindo do plano perfeito de Deus. Para de fugir do plano perfeito de Deus só porque não era o teu plano. Só porque não era o teu plano. Para de fugir do plano perfeito de Deus. Para de fugir do plano perfeito de Deus. Você está colocando as pessoas que você ama numa tempestade porque você está fugindo do plano perfeito de Deus. Aí sabe o que é que Deus faz? Ele nos encontra nos nossos fracassos. Jonas é enviado para a boca de um grande peixe. E ali ele tem um encontro com Deus. Deus nos encontra em nossos fracassos. Deus nos encontra em nossos fracassos. Ele vai até nós para que se cumpra em nós tudo aquilo que Ele já planejou, tudo aquilo que Ele já idealizou. Deus encontra com Jonas. E Jonas então obedece o perfeito plano de Deus e vai para onde Deus havia lhe conduzido. Para de fugir do plano perfeito de Deus. Esse lugar aí é um lugar de encontro. Deixa Deus te encontrar no teu fracasso. Talvez você olhe para o seu lado e diga, todos os meus planos foram frustrados. E eu tô aqui para te dizer, Deus vai te encontrar nos teus fracassos hoje. E esse encontro vai te alinhar. Vai te alinhar para o propósito de Deus. Deixa Deus ele te alinhar. Deixa Deus ele te alinhar. Deixa Deus ele te alinhar. Ei, minha irmã, você não pode forçar para viver algo em Deus. Não force para viver algo em Deus que Ele mesmo não queira que você esteja vivendo para esse tempo.
Não queira viver algo que Deus não quer que você viva para esse tempo. Não queira viver algo que Deus não quer que você viva para esse tempo. Mesmo que seja algo lícito, se não é o tempo de Deus, até mesmo a coisa certa torna-se a coisa errada. Você está entendendo como isso é sério? Se não é o tempo de Deus, se não é o plano de Deus para agora, até mesmo a coisa certa se torna a coisa errada. Não faça força para abrir uma porta que Deus não está abrindo para você. Não faça isso, não faça força para abrir uma porta que Deus não está abrindo para você. Se não é o tempo de Deus, você não pode forçar isso. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. E quando as coisas são pelo Espírito, minha irmã, as coisas fluem. Acredite em mim, a porta que se fecha não é o diabo que está fechando, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que está o quê? Te alinhando e empurrando você para o plano perfeito dele, para a porta certa. Para de gastar tuas forças empurrando a porta errada, porque quando você está no centro da vontade de Deus, no plano perfeito dele, as portas, abre em modo automático. Sabe quando você chega no shopping? Você chegou pertinho da porta. A porta já, se escancara. Quando você está alinhada com Deus, no tempo perfeito de Deus, as portas se abrem em modo automático. Então para de gastar tuas forças esmurrando portas que Deus não está abrindo, que não é o plano de Deus. Usa essa força para estar vivificada, para viver o plano perfeito de Deus. Ei, mulher, se não é o tempo de Deus, escuta isso, guarda no teu coração, por favor. Se não é o tempo de Deus, você não pode forçar isso. Se não é o tempo de Deus, você andará em círculos. Se não é o tempo de Deus, se não é o plano de Deus, você não terá leveza nem paz. Escuta isso e guarda isso no seu coração. Se não é o tempo de Deus, se não é o tempo de Deus, nem o plano de Deus, não queira viver algo que Ele não quer que você viva. Se não é o tempo de Deus, minha irmã, não é o seu tempo. Se não é o plano de Deus, não pode ser o seu plano. E nós temos planos tão perfeitos. Não é verdade? Nós temos planos tão perfeitos que se encaixa completamente nas nossas tabelas. Nós temos planos idealizados tão lindos que é tão difícil de renunciá-los. É tão difícil entender que aquele plano não era bom. Se para nós era tão bom, como não pode ser bom para Deus? Como Ele pode ter algo melhor do que isso se é tão bom? É tão bom como Deus pode ter algo melhor. E eu tô aqui para te dizer que esse teu plano maravilhoso não se compara ao plano perfeito de Deus, que é soberano. Então deixa Deus te alinhar esta manhã. Deixa Deus, Ele te alinhar esta manhã. Eu passei por uma experiência esses dias. Eu estava indo para... Qual cidade eu estava indo? Eu acho que para Boston. E eu estava com a minha companheirinha dessa vez, a minha preciosa Dai, que viaja comigo. E nós nos aprontamos toda... estava indo para Boston mesmo. Nós nos organizamos toda, chegamos no aeroporto, fizemos o check-in, entramos no avião, colocamos as bags em cima, colocamos o cinto, fizemos tudo. E de repente, quando estava todo mundo sentadinho, prontinho para embarcar, o piloto diz: voo não autorizado. Você já pensou nisso? De repente começa uma murmuração dentro do avião, as pessoas reclamando, indignadas. Eu olho para a Dai olha para mim e nós no mesmo momento pensamos e falamos: é um livramento. Vamos somente agradecer. Vamos somente agradecer. Nós não sabemos o que podia ter acontecido se aquele avião tivesse decolado. Nós não sabemos nem nunca vamos saber.
Mas nós temos que acreditar que quando Deus não autoriza os nossos planos, os nossos sonhos, é porque Ele já viu o que poderá acontecer. Ele já viu que pode acontecer algum desastre. Ele já viu que pode acontecer algo inesperado. Por isso que mesmo assim, você se prepara toda. Você faz todo o schedule. Schedule é todo o agendamento, toda a organização para viver aquilo. E de repente você ouve dos céus: voo não autorizado. Nesse momento você vai ter algumas opções. Agradecer, porque Deus está te enviando para a porta certa, Deus está te livrando de algo, ou reclamar, se amargar, se ferir, porque você não subiu, você não fluiu, você não viveu naquele momento aquilo que você estava planejando. E quando Deus não autoriza os nossos voos, isso causa assim desconforto. Eu tive que reagendar coisas, eu tive que entrar num novo avião, tive que correr pelo aeroporto para não perder a escala. Nós tivemos que mudar toda a nossa rota naquele dia que estava já agendado, porque fomos pegas de surpresa. Muitas vezes, quando seus planinhos feitos por você, idealizados por você, simplesmente Deus diz: voo não autorizado, vai causar desconfortos, vai causar dores, mas a teu coração é que vai fazer com que você passe por esta estação com leveza. Você está entendendo? Com leveza. Então, minha irmã, se Deus está te dizendo voo não autorizado, acredite, Ele já viu o que pode acontecer no meio do percurso. Ele já viu que isso pode te levar a um lugar que Ele não idealizou. Você está entendendo? Quando Deus disser para você voos não autorizado, não quer dizer que é voo nunca mais vivido. Não quer dizer isso, não. É simplesmente que naquele momento não foi autorizado. E quando eu disse que esse tema foi simplesmente para mim, acredite, eu sei que foi para você também, mas foi para mim principalmente. É porque eu tenho vivido isso. Você sabe quando Deus ele te impede de viver algo, e eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive com Deus. Quando Deus ele te impede de viver algo que você planejou, acredite, é porque Ele sabe que você ainda não está pronta para viver isso. Minha irmã, e não estar pronta não é vergonhoso. É saber que Deus sabe o momento certo para todas as coisas. Eu quero contar uma história para vocês e eu vou colocar uma foto aqui para vocês. Vocês estão vendo essa fotinha aí? Estão vendo, né? Teve um dia que a minha filha Zoe ganhou esta bonequinha aí. Você tá vendo? Ela é uma Cinderela, ela é de porcelana, ela é linda, linda demais, maravilhosa, sonho de infância. Sabe quanto é que ela custa aí no Brasil? R$1.600. Então eu jamais poderia comprar pra ela. E então ela ganhou essa boneca. Quando ela ganhou, ela ia fazer 4 aninhos. Aí eu olhei pra pessoa, pra minha amiga que me deu e disse assim pra ela, ó: amiga, essa boneca é da Zoe, é linda, mas eu vou guardar. Quando ela ficar um pouquinho madura, um pouquinho mais velha, quando ela estiver preparada e pronta para ganhar essa boneca, eu vou dar ela. E aí eu disse à minha amiga, combinei com ela que ia esconder. Só que eu esqueci a boneca em cima da mesa. No outro dia, quando a Zoe acordou, ela viu a boneca primeiro que eu. E chega a Zoe com a boneca. Mamãe, é minha essa boneca. E eu disse, é sua, filha. Essa bonequinha é sua. É sua. Ela, então, mamãe, deixa eu abrir. Eu disse, não. É sua, mas não pode abrir agora. Ela, não. E começou, então, o show da Xuxa. Essa menina chorava, esperneava, querendo a boneca, desesperada, querendo a boneca de todo jeito. E eu só dizia, não, filha, se eu te der agora a boneca, tu vai quebrar. Não, filha, tu não tá preparada pra receber essa boneca. Não, filha, se eu te der... Eu já sabia, gente, porque quando ela pega as bonecas dela, coitadas, meu Deus, vocês vão ver o resultado. E aí, ela, não, mamãe, me dá, chorando, esperneando. E eu já não aguentava mais, e eu cedi. E aí eu disse, tá bom. A mamãe vai te dar essa boneca. Mas você vai fazer um trato com a mamãe. Tá bom? Tá bom, mamãe, eu faço esse trato.
E aí, sabe que o nosso trato qual foi? Ela vai abrir a boneca, mas ela não vai quebrar a boneca, não vai riscar, não vai descabelar a boneca, não vai tirar o sapato, não vai tirar a roupa. Nós combinamos tudo isso. Ela, certo, mamãe, combinadíssimo. 15 minutos depois, chega a Zoe chorando e diz: mamãe, aconteceu um acidente. Eu disse: o que foi, Zoe? Ela chega com os pés da boneca nas mãos e diz: Cinderela quebrou. Minha gente, naquele momento, eu fiquei indignada porque eu tinha planejado e combinado algo com ela e simplesmente ela não cumpriu e quebrou. E aí eu disse: tá vendo, Zoe? Agora você vai ter que ficar o quê? Com uma boneca quebrada. E aí sabe o que aconteceu? O estado da boneca hoje. Esse é o estado da boneca hoje. Não tem os pés, porque quebrou em 15 minutos depois que eu dei a ela. Tá todo o quê, ó? Sem braço, riscada. Sobrou até o brinquinho, ó, que maravilha. Descabelada. E eu me lembro quando a Zoe saiu do meu quarto. O Senhor me respondeu uma oração que eu orava há muitos anos. E o Senhor disse assim pra mim, ó: sabe por que esse plano que você fez, essa palavra ainda não se cumpriu? Porque se eu te der agora, filha, você vai quebrar. Você não vai saber manusear. Você não vai saber receber. Você não está preparada para receber. Como a Zoe não estava preparada para receber aquela boneca linda, ela simplesmente estragou a boneca toda porque não tinha o quê? Maturidade para receber aquilo que Deus daria para ela. Aquilo que Deus te daria. Aquilo que Deus vai te dar, se você não tiver maturidade, não estiver preparada para receber, você vai estragar. Entende? Então, quando Deus muda os teus planos, é porque Ele sabe exatamente. Ele sabe. Eu preciso te dizer, Ele sabe exatamente o tempo, o modo, a forma. Ele sabe exatamente. E aqui eu trouxe alguns posicionamentos diante dos planos frustrados. E o posicionamento, primeira chave é: não permita que a frustração te paralise e mate a promessa. Esses dias eu vivi um plano frustrado. Tudo que eu idealizei, a forma que eu idealizei por muitos anos, eu achei que seria o momento de viver. Eu achei que seria o momento de viver, estava seguindo de acordo com aquilo que eu almejava no meu coração, de acordo com aquilo que eu tinha idealizado na minha mente quando esse tempo chegaria. E aí tudo estava fluindo bem. De repente, todas as portas se fecharam. E eu me lembro quando as portas se fecharam, eu tomei um banho de água fria. Sabe quando você toma um banho de água fria, chega você murcha? Pois é, eu levei um banho de água fria em todos os meus planos. E eu me lembro que chorando, falando no telefone com uma amiga preciosa minha. Enquanto eu falava com ela que os planos tinham sido frustrados, que eu estava muito frustrada porque aquilo não estava acontecendo como eu idealizei, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse assim, ó: filha, você estava idolatrando uma forma para esse plano acontecer. Naquele momento eu me lembro que eu não conseguia mais falar, eu só chorava com essa minha amiga. E eu disse a ela: não quero mais falar, eu só quero ouvir. E ali o Senhor me disse: você estava idolatrando um formato. Você estava idolatrando um formato. Muitas vezes nós idolatramos um formato nos nossos planos, como Deus tem que se mover. E quando Deus move do plano dele, a gente se frustra. A gente se frustra e a gente simplesmente não quer mais viver aquele plano de Deus, porque não era do nosso jeito.
Não era do jeito que a gente idealizou. E Deus disse, você idolatrou até aqui uma forma de como eu faria para você viver essa promessa de Deus. Mas eu tenho o meu modo, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu formato, eu tenho. Você tá entendendo? E eu tô aqui para te dizer, porque eu sei que essa manhã tem mulheres frustradas, porque os seus planos não estão como você idealizou. E eu estou aqui para te dizer, para de idolatrar os teus formatos, para de idolatrar os teus jeitos, para de idolatrar a promessa para ser cumprida do formato que você idealizou. Para de idolatrar. Idolatra somente a Deus. E quando você idolatra somente a Deus, você venera somente a Deus, você recebe aquilo que Deus tem para sua vida do jeito dele. E muitas vezes não vai ser do seu jeito, do jeito dele. E aí eu confesso a vocês que eu fiquei tão frustrada. E a minha oração era, Senhor, só não deixa que essa promessa morra dentro de mim. Porque quando a frustração vem, minha irmã, a frustração vem, ela tem dois potencial. Ela tem um potencial muito forte, que é te colocar no lugar de amargura, de dores, de frustração e te manter naquele lugar que vai te impedir de simplesmente sonhar e planejar com os planos de Deus. Quando Deus ele te frustra, você precisa entender, é porque Deus está fazendo do formato dele, talvez não seja o seu, é o dele. E aí você tem que se render em dependência a ele. Então não mate a promessa de Deus. Segunda chave, não permita que as raízes de amargura te adoeça. Não permita que as raízes de amargura te adoeça quando os teus planos forem frustrados. Não permita. Terceiro, duvide do seu coração e não do coração de Deus. Lembra? Em Provérbios diz, o coração do homem faz planos. É lícito fazer planos, mas você precisa depender e confiar na resposta final de Deus. Então não duvide de Deus, do caráter de Deus, duvide do seu coração. Quarta chave, escolha obedecer e render-se aos planos de Deus que são melhores que os nossos. Escolha obedecer e fluir nos planos de Deus que são melhores que o nosso. Próxima chave, espere, não crie algo. Espere. Quando você não espera Deus mover com os planos perfeitos dele, você é levado a criar algo que vai te distanciar mais ainda do plano perfeito de Deus. Isso é tão sério, isso é tão real. Sabe o que aconteceu quando veio essa frustração? Essas semanas aqui, eu falei pro meu marido assim, ó, amor, nós temos dinheiro para fazer isso. Nós temos dinheiro para fazer isso. Nós temos pessoas que estão sonhando conosco para fazer isso. Sabe o que meu marido diz? Olha para mim e ele diz assim, ó, mas nós não estamos com o favor do tempo perfeito de Deus. Nós temos a palavra, nós temos a promessa, nós temos o dinheiro, nós temos as pessoas, mas nós não temos favor. Nós vamos recuar e vamos esperar o tempo perfeito de Deus. Ei, quando você se rende a obedecer a Deus, mesmo quando você tem as coisas para fazer acontecer, aquilo acontecer, meu Deus do céu, você entra num lugar de maturidade e dependência. E sobre você, o céu é ativado. As portas se abrem num automático, porque você se rendeu para viver aquilo que o céu já idealizou no seu tempo. Isso foi muito forte para mim, me marcou para sempre. Espere, não crie algo. Você lembra quando Deus falou para Sara que ela teria um filho? E se passaram anos e Sara não teria filho. Se passaram cerca de 17 anos e nada de Sara ter filho. Sara simplesmente chega para Abraão e diz, eu quero ser mãe, eu quero ter o filho da promessa. Eu cansei de ser estéril, eu cansei de ver todo mundo tendo filhos, eu quero ter filhos. Esse era o plano de Sara. Aí ela faz Abraão ter o quê? Ter relacionamento com a sua escrava, H, e a escrava engravida e tem o filho, e Sara fica o quê? Amargurada. Você entendeu que ela idealizou aquela promessa e fez do jeito dela, com a força do braço dela, mas ela não ficou em paz, porque não tinha o favor, o tempo de Deus. Então, minha irmã, espere, não crie algo, gere algo.
Gere algo, gere algo, gere algo, gere algo. Não crie algo, gere algo. Não se esforce. Entregue-se. Entregue-se. Quando você se entrega, quando você se entrega nas mãos do oleiro, o barro não fica dizendo o que o oleiro tem que fazer, não, minha irmã. Simplesmente se rende, porque o oleiro sabe exatamente o que está fazendo. Não se esforce. O vaso não fica se esforçando para ser vaso, não, minha irmã. Ele simplesmente se entrega. Se renda. Se entregue. Se renda ao perfeito plano de Deus. Se entregue. Não deixe. Essa é muito forte. Eu tô terminando, tá? Não deixe de viver o que Deus quer que você viva, porque não é da forma que você idealizou. Essa é pra mim, tá? Se é pra tu também, pega essa chave, mas essa é pra mim, tá? Tudo que eu tô vivendo hoje, minha irmã, acredite você, não é o que eu idealizei. Quando eu disse sim pra viver o que eu tô vivendo hoje, eu lembro que chorando eu disse sim ao Senhor. E eu disse, Senhor, tu sabes, não é o que eu idealizei, mas se é o que o Senhor tem, eu vou viver. Então você não pode deixar de viver aquilo que Deus tem para sua vida, porque não é o que você idealizou. Você tá entendendo? Não, se não é o que você idealizou, descanse, que é exatamente o que Deus planejou e escreveu quando você ainda era um embrião. A última chave: não pare de sonhar. E Deus me falou que nessa live haveria muitas pessoas que pararam de sonhar, pararam de planejar, porque simplesmente se frustraram. Porque simplesmente os seus planos não foram como você planejou. E eu estou aqui hoje para te dizer que o Senhor tem planos de paz para você, não de mal. Planos de um bom futuro. Planos maiores, melhores, que vão além do que você pode imaginar. O Senhor tem planos que Ele já idealizou para a sua vida, que nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Deus te ama demais, minha irmã. Deus te ama demais, Deus me ama demais, e nenhum olho e nem ouvido ouviu o que Ele já preparou. Ei, a Bíblia diz, bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Os nossos podem, tá? Mas os dele jamais poderão ser frustrados. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Se o seu plano está sendo frustrado, I'm sorry, não é o plano de Deus. Não para agora. Não para agora. Talvez seja espera mais um pouco. Talvez seja, não é o momento. Não são com essas pessoas. Não é nesse ambiente. Você tá entendendo? Não é nesse ambiente, não é com essas pessoas, não é para agora. O plano é perfeito, o plano também é meu. O Senhor me disse isso, o plano é meu. Mas não é nesse tempo, não é nessa forma, não é com essas pessoas. Deixa Deus te falar, deixa Deus te responder. O plano é meu, mas não é agora. Não é nesse formato, não é com essas pessoas. O plano é meu, mas não é agora. Não é nesse formato, não é com essas pessoas. Eu vou repetir para que você nunca mais esqueça. Deus está nos dizendo hoje e está respondendo as questions que você tem feito todo esse tempo. Esse plano não é para agora. Não é com essas pessoas. Não é nesse ambiente. Espera o tempo perfeito. Espera o favor de Deus. Não se mova. Não se mova. Se Deus não se mover, não se mova. Se Deus não se mover, não se mova. O que fazer, pastora Moana, quando nada está fazendo, os meus planos não estão acontecendo? O que fazer se nada está fluindo, se não vem um ventinho para trazer uma brisa? O que fazer? Eu estou aqui para te dizer, não faça nada.
Não faça nada até que do céu você não receba favor. Não faça nada até que as portas não se abram em automático. Não faça nada até que o favor de Deus e o tempo de Deus se encontre em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha tocado seu coração, tenha te alinhado, tenha respondido para você muitas coisas que Deus já falou, muitos planos que você se frustrou, que o Senhor te alinhe e que o Senhor ele te cure esta manhã. Amém? Posso te pedir algo? Faz um print e me marca na melhor palavra-chave que Deus te tocou. Aquelas que estão anotando, marca na melhor palavra-chave que Deus te tocou nos stories e corre lá nos comentários quando a live terminar e coloca lá a palavra-chave que Deus liberou. Faz um print. Amo minhas maravilhosas de Atlanta e região. Tô chegando amanhã, vamos ter encontro marcado sábado e domingo, tá bom? Olha lá no meu feed o lugar, eu quero te ver e te abraçar, mulheres de Atlanta. Orem por mim, tá bom, meninas? Love you!